da igualdade racial, que é um tema que para mim é bastante importante, como o MC já falou, sou do CET, trabalho lá como advogado, lidando com casos de discriminação racial, e cada vez mais a gente vem utilizando o Estatuto da Igualdade Racial como uma ferramenta, né? Vejo aí várias pessoas que trabalham com o tema da igualdade racial e sabem bem da dificuldade que a gente tem na aprovação de leis, que a gente tem os nossos direitos mesmo passados a limpo. E nesse sentido que eu gostaria de apresentar primeiro, já trazendo aqui para vocês uma cartilha que o CERT, que é o Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades, está lançando aqui, que é o Estatuto da Igualdade Racial, nova estatura para o Brasil. Então, essa cartilha visa justamente trazer uma linguagem fora daquele advogadez chato, né, que normalmente afasta as pessoas do exercício do direito, afasta as pessoas do conhecimento das leis, justamente, então, o que o Estatuto traz de direito, e aí tem coisa importante na área da cultura, na área do trabalho, na área da saúde, enfim. E essas pessoas que estão aqui, eu acho que esse momento é bastante especial por isso, são pessoas que têm acúmulo, cada um a partir da sua experiência, são jovens que estão em cada uma dessas vertentes, em cada uma dessas experiências, fazendo a aplicação do Estatuto, muitas vezes sem fazer referência para ele. E hoje, eu acho que é importante a gente fazer essa referência porque é um instrumento que foi aprovado. E é importante que se diga que não é um instrumento, uma lei que foi aprovada como a gente queria. Infelizmente, muita gente acredita que aqueles que não são ricos, aqueles que não vêm da elite, aqueles que não fazem parte desse grupo privilegiado, não têm direito a se desenvolver, não têm direito à saúde, à educação com qualidade. E conseguiram, infelizmente, tirar alguns direitos que o Estatuto previa. Então, fundo para a igualdade racial, que seria um fundo público coletivo, para promover medidas, incentivo para o mercado de trabalho, para que a população que é discriminada, principalmente então a população negra, aqui prevista no Estatuto, pudesse ter igualdade de condições, acesso ao trabalho, por exemplo. Só que, mesmo com esse texto em que houve algumas perdas, a gente tem um instrumento novo, uma lei que traz para nós possibilidades de aplicação. É importante que a gente não deixe de lado, não é verdade, esses direitos que são previstos no Estatuto. E aqui eu gostaria de dar um exemplo, que é o dever, por exemplo, dos municípios, a partir de um repasse de recurso da União Federal, fazer nos orçamentos que aprova ano a ano, destinar uma parte desse orçamento para medidas de promoção da igualdade racial. E aqui é importante lembrar que a África do Sul, pós-apartheid, uma das primeiras medidas de vários ativistas pós-apartheid que lutaram pela igualdade racial foi justamente de criar organizações e iniciativas para monitorar, para fiscalizar e para sugerir também rubricas dentro dos orçamentos na África do Sul para a igualdade. E o motivo é simples, na verdade, sem verba pública não se faz política pública. E esse é um tema que, para o movimento social, muitas vezes passa a distância. É um tema pouco discutido, parece que demanda planilha, parece que demanda um estudo contábil, e na verdade é muito simples, é o dinheiro que vem do nosso bolso. E sem isso, sem que a gente tenha esse dinheiro que vem do nosso bolso bem aplicado, não existe possibilidade de fazer política pública de qualidade, uma política pública de igualdade racial que tenha efetividade. E já caminhando aqui para finalizar, é uma provocação inicial, e a ideia dos 5 minutos é justamente possibilitar um debate depois, que surjam ideias aqui, enfim, tem pessoas que têm bastante qualificação para trazer a partir da experiência, mas também a juventude, que é importante cada vez mais participe, que eu vejo aqui. Para mim é muito bom ver minhas irmãs aí começando a participar dessas discussões também. É uma experiência do CERT que a gente teve com a Lei 10.639. Essa lei, quando a gente viu que ela estava sendo contornada pelas prefeituras, principalmente, ela não venha sendo cumprida nas escolas, depois de vários anos de aprovação, o que a gente fez, além da capacitação a professores, além de investir na valorização da experiência
pedagógica em sala de aula, a gente resolveu provocar o Ministério Público. E isso por quê? Uma coisa é vir um ofício do CERT, do tal do Daniel lá, perguntando se o prefeito tal está aplicando o recurso que a Lei 10.139 demanda para igualdade na educação. Outra coisa, bem diferente, esse ofício do CERT ele vai colocar na gaveta. Outra coisa bem diferente quando a gente tem a parceria do Ministério Público. Porque aí, no finalzinho da carta, ali em letras não tão miúdas, vem escrito que se ele não responder em tal prazo, ele vai encarar uma ação criminal. Então, a necessidade aí da gente provocar o Ministério Público, da gente vendo se os municípios estão usando o orçamento para nos favorecer, é muito importante. A gente não vê normalmente isso como diretamente ligado ao nosso bolso e aos direitos sociais, que foram muito tempo negados à população negra. É por meio desse orçamento que a gente vai ter aí a concretização do que está na lei, senão não é mera intenção. E aí, com base nessa representação, na cidade de São Carlos e região, foram 11 municípios, a gente conseguiu um termo de ajuste de conduta, que é um acordo que precisa ser cumprido para a formação de 7.000 professores, né, sobre o conteúdo da Lei 10.639, que é História e Cultura Afro-Brasileira, coisa que eu não tive no meu tempo de escola. E isso é que possibilita aí a gente ter em sala de aula, a gente beneficiar milhares de estudantes. Mas é a partir dessa provocação, é a partir de uma luta diária para que isso ocorra e a partir também da gente compreender o que é o orçamento, a importância dele para concretizar essas políticas. Então essa é a minha provocação inicial. Eu sei que é um tema ainda árido, um tema de certo distanciamento das discussões mais cotidianas nossas, mas esse tema do orçamento público é fundamental. Cada vez mais a gente precisa estar acompanhando, ter noção bem exata de como está sendo gasto o dinheiro que vem do nosso bolso e para políticas que nos interessam. Obrigado.